Então, né, vamos iniciar aqui a apresentação. Fiquei com os temas de desenvolvimento da tabela periódica e carga nuclear efetiva, né? Meu nome é Jason Marcos, Código Tracelino. E vamos começar, né? Então, a tabela periódica, né? A fim de facilitar a utilização dos átomos que a gente tem hoje, né? E esses que estão hoje organizados em nossa tabela periódica, divididos em períodos e famílias e em ordem crescente de número atômico, eles facilitam bastante a utilização. Essa tabela facilita bastante a utilização desses átomos para experimentos, pesquisas e tudo mais. Porém, como é que a gente chegou nessa tabela que a gente tem hoje, né? Quais foram os processos e quem foram as pessoas que contribuíram para isso, né? Que é o que a gente vai ver aqui hoje. Iniciando aqui por Dobereiner, né? Que em 1829 criou a lei das tríades, certo? Que consistia em separar os átomos em colunas de 3 átomos, né? Com características e propriedades semelhantes, é claro, organizados em ordem de massa crescente, né? E tinha uma peculiaridade bastante interessante, né, que Dobereiner ele conseguiu encontrar, que era que a soma da massa atômica do primeiro átomo com o terceiro dava o resultado aproximado da massa do segundo átomo, né? Então a gente tinha, né, que a soma do primeiro com o terceiro daria mais ou menos a média aproximada, né? Primeiro mais o terceiro dividido por 2 daria a média aproximada do valor do segundo, né? Porém, essa teoria ela não contemplava todos os átomos que já estavam descobertos naquela época, né? E conforme vieram sendo descobertos mais átomos, não estava conseguindo se aplicar também a esses novos. Então, ela caiu por terra, né? Mais um exemplo aqui, né? Que o somatório do primeiro, um terceiro dividido por 2 dava aproximadamente a massa do segundo. Então, a gente vem com Champ-Courtois, né, que em 1862 veio com a teoria do parafuso telúrico, certo? Com a questão do parafuso telúrico, né, que consistia em organizar os átomos em um formato espiralado, né, em formato como se fosse um parafuso, né, em espiral, onde, né, eram organizados em ordem crescente de massa, assim como os anteriores. Porém, tinha a característica de que quando esses átomos davam volta em torno desse parafuso imaginário, né, dessa espiral, aqueles que se coincidiam em uma mesma coluna, né, os que ficavam um abaixo do outro, coincidiam que eles tinham características e propriedades semelhantes, né, como a gente pode ver aqui nessa exemplificação, lítio, cloro e potássio sendo metais alcalinos, né, berílio, magnésio e cálcio sendo alcalino terrosos, né? E por assim por diante. Porém, assim como o anterior não contemplava todos, né? Não contemplava apenas uma parte, né? Melhor dizendo, dos átomos, dos elementos daquela época. E então, ela foi entrando em desuso devido a esse déficit que tinha na teoria, né? Em seguida, a gente teve John Newlands, né, que em 1864 veio com a lei das oitavas. E aqui a gente tem que esses átomos eram distribuídos de 7 em 7 com propriedades e características similares, né? Eles eram distribuídos em 7, né, de acordo com a lei das oitavas das escalas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E então eles eram divididos assim, primeira oitava, segunda oitava e por aí por diante. Então eles eram dispostos assim dessa maneira, porém, né, conforme ia sendo desenvolvida essas notas musicais atômicas, né, digamos assim, ao chegar próximo ao cobalto, né, e níquel, etc., esses metais, desandava a carruagem, né, digamos assim, porque ela ia em escala crescente, né? Ia crescendo, até que chegava no cobalto, essa escala, né, da lei das oitavas, ela não funcionava mais. A partir do cobalto, não se dava mais para aplicar essa lei. Por isso que, enfim, entrou em desuso também e caiu por terra, entrando agora, né, com Mendeleev, que esse aqui foi o cara, né? Foi ele que basicamente teve como primeira estruturação básica, né, a tabela que a gente tem hoje, né?
inicialmente ele pegava os átomos, pegava não, de forma metaforicamente falando, né? Ele tinha lá o nome e as características de um átomo e fazia uma fichinha, como essas aqui embaixo, né? Hidrogênio, massa atômica 1, altamente inflamável, sódio, dessa forma aqui. Então ele resolveu organizar essas fichas em uma tabela, né? Em uma forma de tabela, dispostos, né, de forma crescente de massa atômica, né? E distribuído de uma forma bem semelhante à que a gente tem hoje. Na época em que ele viveu, ele tinha apenas 63 átomos, né, em sua época. E percebendo que os átomos com propriedades semelhantes ainda assim destoavam um pouco, né, ainda se mesmo tanto no mesmo grupo ainda se diferenciava e estava um pouco distante, né, na sua massa atômica, ele deixava algumas lacunas, né, nessa tabela, justamente para abrigar átomos que viriam a ser descobertos mais posteriormente, mais na frente, né, que vieram a ser descobertos. Como a gente tem aqui, né, aqui está a tabela dele, e por exemplo, aqui tem uma lacuna, né, entre o cálcio, após o cálcio, né, aqui, por exemplo, isso aqui, aqui entre o cálcio e, né, entre o cálcio e o titânio, né, seria um átomo com massa atômica 45, né, que na tabela de hoje a gente sabe que é o escândio, certo? E assim foi deixando, né, aqui mais uma, né, com massa atômica de 180, aqui, né, no 180 entre o tântalo e o bário, né. Esse 180 aqui, no caso, se eu não me engano, na tabela periódica não tem, mas tem o ráfino, né, que seria com 178 de massa atômica. Enfim, ele estava, querendo ou não, à frente do seu tempo, né, porque ele deixava essas lacunas, né, justamente pensando, né, justamente já sabendo que, querendo ou não, que iriam ser descobertos mais átomos, né. Em alguns casos, ele até fez algumas previsões de átomos que seriam descobertos, algumas características desses átomos, né, e propriedades que de fato bateram, né, como é o caso do germânio, né, que esse nome do germânio, né, foi dado justamente ao país onde Mendeleev morava, né, que era a Alemanha, né, o germânio, né, que seria, no caso, o que estaria mais próximo seria uma dessas duas lacunas aqui, né. O germânio ele tem 72 de massa atômica, né? Então o mais próximo seria essa lacuna com 70. Então, dando continuidade, a gente tem Moncelley, né? Que foi ele que estruturou, de fato, a tabela que a gente tem hoje, querendo ou não, né? Que ele provou que as propriedades dos elementos variavam, né, por período, né? De forma periódica, em função do número de prótons, né? E ele reorganizou, em 1913, a tabela da forma que a gente tem hoje, em ordem crescente de número atômico. E aqui está ela, né? Minha câmera está na frente, deixa eu modificar aqui um pouquinho. E pronto. Aqui é a tabela que a gente tem hoje, certo? E aqui está toda a galera que participou aí desse mega evento. E uma curiosidade, né? Em 2019 fizeram 150 anos, né, da criação da tabela periódica, né? Só título de curiosidade mesmo. Ajeitei na câmera aqui para ficar melhor visualizar, né? Agora falando sobre a carga nuclear efetiva, né? Primeiramente falando o que é a carga nuclear de um átomo, ela provém do número de prótons no núcleo, né? Então a gente tem que a carga nuclear seria o mesmo valor do número atômico de um átomo, certo? Já a carga nuclear efetiva é a carga que de fato é sofrida por um elétron, né? E o que vai implicar nessa carga que de fato está sendo sofrida por esse elétron? Os elétrons de camadas inferiores, né, de níveis inferiores, que eles vão servir como meio que uma barreira de blindagem, né, uma blindagem sobre essa atração que esse elétron, que a gente vai analisar, né, que geralmente é o último elétron, né, da valência, está sofrendo, né, de acordo com o átomo. Então a gente tem que, em átomos com mais de um elétron, a carga nuclear difere da carga nuclear efetiva, né, justamente porque dependendo de como está distribuído esses elétrons, eles vão ter valores diferentes. A gente vai ver um pouquinho mais para frente com Slater. Aí então, aqui ao lado a gente tem o que seria a fórmula, né, para a carga nuclear efetiva. E a carga nuclear efetiva é a carga nuclear, né, o número atômico, menos o coeficiente de blindagem, certo? Então a gente vai ver agora o que seria esse coeficiente de blindagem, né, como que serve para calcular ele.
baseado nas regras de Slater, né? Primeiramente, quando a gente vai saber essa carga nuclear efetiva, a gente tem que saber primeiramente a divisão dos grupos desse elemento para saber o coeficiente de blindagem. Então eles estão distribuídos em 1s, 2sp, 2p, 3s, 3p. Quando chega no D, no subnível D, né, que a gente vê aqui, o Slater, ele separou o D, né, assim como o F, a gente pode ver aqui no 4, né, porque seriam subníveis, né, extensos demais, né, então ele decidiu colocar como um grupo só para esse, quando chegar no subnível D. Então a gente tem, né, primeiro, peso zero para elétrons acima do considerado, certo? Opa! Peso 0,35 para algum elétron do mesmo grupo, exceto no subnível 1s, né? Em que é adotado 0,30, caso seja no subnível 1s, né? Como por exemplo aqui nessa molécula. Seria calculado aqui, esse elétron, um desses elétrons teria valor 0,30 por estar no mesmo subnível e estar no subnível 1s. 3. Peso 0,85 para elétrons de subníveis S e P, né, que estejam um nível atrás, e peso 1 para aqueles que estejam 2 níveis atrás, certo? Por exemplo, aqui, se eu fosse analisar esse átomo, esses dois teriam peso de 0,85 por estar um nível atrás. E 4, quando se avalia um elétron de subnível D ou F, todos os elétrons internos, né, valem 1, né? Seriam das formas mais fáceis de calcular, seriam átomos com subníveis de até 3D e assim por diante. Então, fazendo exemplos, né, aqui no caso do hidrogênio, a gente tem, ele tem apenas 1, né, então é 1s, número atômico 1, então o F dele é igual a 1. Aqui no hélio, com o número atômico 4, né, então, fazendo a divisão dos grupos, 1s e 2s. Encontrando o coeficiente, né, de blindagem. A gente tem esses dois elétrons da parte mais interna, né, que equivalem a 0,85, né, voltando aqui, porque eles estão um nível atrás, então eles equivalem a 0,85. E um elétron valendo 0,35. Por quê? Porque a gente está analisando o último elétron aqui do subnível S2. E o outro, por estar no mesmo grupo desse, né, porque aqui tem dois, a gente está analisando apenas um. Esse que está aqui sobrando vai equivaler a 0,35. Somando, a gente tem 2,05. Para encontrar os F, né, número atômico menos o coeficiente de blindagem. 4 menos 2,05, a gente tem 1,95 de carga nuclear efetiva para o hélio. Outro exemplo aqui, o magnésio. O magnésio distribuído, né, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, número atômico 12, né? Fazendo a divisão dos grupos do magnésio, 1s, 2s, 2p e 3s. Agora, para descobrir o coeficiente de blindagem, né, a gente tem dois átomos valendo 1, por quê? Porque a gente está analisando um elétron, dois elétrons valendo 1 primeiramente aqui, né, porque a gente está analisando um desses dois elétrons que está aqui no subnível 3s, então o subnível 1s está 2 níveis atrás, certo? Tá vendo aqui? 2 níveis. Então, esses dois elétrons equivalem a 1. 8 elétrons com peso de 0,85, porque estão apenas um nível atrás, né? Como a gente viu aqui, um nível atrás. E um valendo 0,35, porque é o outro elétron que a gente não tá, um elétron fora o outro que a gente está analisando, né? Que está aqui no subnível 3s. Por ele estar no mesmo grupo, ele vale 0,35. Somando tudo, tendo o coeficiente de blindagem de 0,95, subtraindo, né, com o número atômico, a gente tem que a carga nuclear efetiva do magnésio é 2,85, certo? Então, é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu! Obrigado. Esse aqui está feliz.